Homens sem ideais vivem abaixo do nível intelectual e permanecem sujeitos a dogmas impostos por outros, escravos de fórmulas paralisadas pela ferrugem do tempo. Suas rotinas e preconceitos parecem eternamente inevitáveis. O estreito horizonte de sua experiência constitui o inevitável limite de sua mente. Olá, bem-vindos ao canal Biografias Grandes Personalidades. Eu sou Vanderlei Correia. O filósofo Giuseppe Ingegneri nasce em Palermo, na Itália, em 24 de abril de 1877. E ainda pequeno vai com a família morar na Argentina, em Buenos Aires. Mais tarde passou a se chamar José Ingenieros. Atuou como médico, psiquiatra, psicólogo, farmacêutico, escritor, docente, filósofo e sociólogo ítalo-argentino. Se formou em medicina na Academia Nacional de Medicina em Buenos Aires. Ficou conhecido com o seu livro Evolução das Ideias Argentinas. Foi indiscutivelmente um dos maiores intelectuais da América Latina. Mesclou sua atuação na medicina e filosofia. José Ingenieros morreu jovem, em 31 de outubro de 1925, aos 48 anos. Em 1913, escreve a obra O Homem Medíocre. Conteúdo visceral que gera inquietude, pensamento crítico e um certo desconforto. Ingenieros evidencia que a existência dos medíocres é natural e necessária. Na escala da inteligência humana, ela representa o claro escuro entre o talento e a tolice. Já para Horácio, é preferível um bem-estar tranquilo à impulência cheia de preocupações. A existência vegetativa não tem biografia. Na história de sua sociedade, só vive o que deixa rastros nas coisas ou nos espíritos. A vida vale pelo uso de que dela fazemos, pelas obras que realizamos. Os homens sem personalidade são inumeráveis e vegetam moldados pelo meio, como cera fundida num cunho social. Sua moralidade de catecismo e sua inteligência quadrada os obrigam a uma perpétua disciplina no pensar e na conduta. Sua existência é negativa como unidades sociais. Não viveu mais quem tem mais anos, mas quem sentiu melhor um ideal. Os cabelos brancos denunciam a velhice, mas não dizem quanta juventude a precedeu. A medida social do homem está na duração de suas obras. A imortalidade é o privilégio dos que as fazem sobreviver aos séculos e por elas é medida. O filósofo vai mais a fundo. Viver é aprender para ignorar menos, é amar para vincular-nos a uma parte maior da humanidade, é admirar para compartilhar as existências da natureza e dos homens, é um esforço pela melhoria, um incessante afã da evolução. Desfilam despercebidos, sem aprender nem ensinar, diluindo em tédio sua insipidez, vegetando na sociedade que ignora sua existência. Zeros à esquerda que nada qualificam e nada valem. Para alguns, a mediocridade consistiria na inépcia para exercitar as mais altas qualidades do talento. Para outros, seria a tendência a pensar de forma rasteira. A personalidade do homem inferior não se desenvolve até um nível corrente, vivendo abaixo da moral e da cultura dominantes e, em muitos casos, fora da legalidade. Essa adaptação deficiente determina sua incapacidade para pensar como os outros e de compartilhar as rotinas comuns. É por essência imitativo e está perfeitamente adaptado a viver em rebanho, refletindo as rotinas, os preconceitos e dogmas reconhecidamente úteis para a domesticidade. Já ao contrário, os homens de personalidade firme e de mente criadora, seja qual for sua escola filosófica ou credo literário, são hostis à mediocridade. Os homens sem ideais são incapazes de estoicismos, degradam a própria honestidade e se afundam em gozos e prazeres para chegar na velhice impotente. Em relação à mediocridade intelectual, em sua órbita giram os espíritos medíocres, que evitam dela sair e cruzar novos espaços, que repetem preferir o mal conhecido ao bem por conhecer. Ocupados em desfrutar o existente, tem horror a toda inovação que perturbe sua tranquilidade e lhes traga desassossego. Sua incapacidade de meditar acaba por convencê-los de que não há problemas difíceis e que qualquer reflexão parece-lhes um sarcasmo.
Preferem confiar em sua ignorância para adivinhar tudo. A leitura lhes produz efeito de envenenamento. Sancho Panza, da obra Dom Quixote de Miguel de Cervantes, é a encarnação perfeita. Asno és, asno has de ser, e em asno has de parar quando te acabar o curso da vida. Dizem que Sancho chorou até se convencer de que, para ser asno, faltava-lhe apenas a cauda. No verdadeiro homem medíocre, a cabeça é um simples adorno do corpo. Se nos ouve dizer que serve para pensar, acha que estamos loucos. Pascal já dizia: posso conhecer um homem sem mãos, sem pés, chegaria a conhecê-lo até sem cabeça, se a experiência não me ensinasse que por ela se pensa. É o pensamento que caracteriza o homem. Sem ele, não podemos conceber. Constrangidos a vegetar em horizontes estreitos, chegam a desdenhar de tudo que é ideal e de tudo que é agradável em nome do imediatismo vantajoso. Sua miopia mental os impede de compreender o equilíbrio supremo entre a elegância e a força, a beleza e a sabedoria. Já o hipócrita apresenta uma moralidade parecida com um boneco oco. Para conduzir-se, necessita da muleta de uma religião. Prefere as que sustentam a existência do purgatório e permitem redimir pecados por dinheiro. Sua religião é uma atitude e não um sentimento. Por isso é um fanático. A moral do homem virtuoso está na intenção e na finalidade das ações, mais nos fatos do que nas palavras, na conduta exemplar e não na oratória pegajosa. Sócrates e Cristo foram virtuosos contra a religião de seu tempo. A santidade está sempre fora da hipocrisia coletiva. A hipocrisia é mais profunda que a mentira. Esta pode ser acidental, aquela permanente. O hipócrita transforma sua vida inteira numa mentira metodicamente organizada. Faz o contrário do que diz, toda vez que isso lhe traz uma vantagem imediata. O hábito da mentira paralisa os lábios do hipócrita quando chega a hora de pronunciar uma verdade. Nos mundos minados pela hipocrisia, tudo conspira contra as virtudes. Os homens se corrompem uns aos outros, se imitam no contrabando, se estimulam no turvo, se justificam reciprocamente. Uma atmosfera entorpece aquele que cede pela primeira vez à tentação do injusto. Os medíocres não sabem como evitá-la. Os remorsos do primeiro pecado cedem à necessidade de ocultá-lo com outros, diante dos quais já não se amedrontam. Seu caráter se dissocia e, se eles se desviam, andam às cegas, tropeçam, dão solavancos, adotam expedientes, disfarçam suas intenções, cedem por caminhos tortuosos, buscam cúmplices destros para avançar nas trevas. Depois dos primeiros vacilos, andam depressa, até que as próprias raízes de sua oral se aniquilam. Todo parasita é um servo, todo mendigo é um domesticado. O esfomeado pode ser rebelde, mas nunca um homem livre. A miséria é inimiga poderosa da dignidade. Ela faz em pedacinhos os caracteres vacilantes e incuba as piores servidões. Aquele que atravessou dignamente uma pobreza é um heróico exemplar de caráter. Os estoicos ensinavam os segredos da dignidade. Contentar-se com o que se tem, restringindo as próprias necessidades. O homem livre não espera nada de outros, não necessita pedir. A felicidade que dá o dinheiro está em não ter que preocupar-se com ele. Por ignorar esse preceito, não é livre o avarento. Os únicos bens intangíveis são os que acumulamos no cérebro e no coração. Quando eles faltam, não há tesouro que os substitua. Já a inveja é a adoração dos homens pelas sombras, do mérito pela mediocridade. É o rubor da face sonoramente esbofeteada pela glória alheia. É o grilhão arrastado pelos fracassados. É o amargor saboreado pelos impotentes. É um venenoso humor que brota das feridas abertas pelo desengano da própria insignificância. Aquele que inveja se rebaixa sem saber, se confessa subalterno. Por deformação da tendência egoísta, alguns homens estão naturalmente inclinados a invejar os que possuem tal superioridade, por eles desejada inutilmente. Quanto mais impossível se considera a aquisição do bem cobiçado, maior é a inveja.
O próprio Homero já deu vida, em Tércites, ao invejoso dos tempos heróicos, como se seus defeitos físicos não fossem suficientes para o expor ao opróbrio eterno. Em um simples verso nos dá a linha sombria de sua moral, dizendo o inimigo de Aquiles e de Ulisses pode ser medido pelas qualidades das pessoas que inveja. O invejoso se crê manchado ao calvário quando observa que os outros sobem ao topo. Morre pelo tormento de invejar o que o ignora ou despreza, verme que se arrasta sobre o suporte da estátua. Para José Engenheiros, diante do que vimos, nenhum homem é excepcional em todas as suas atitudes. Mas não se poderia apenas definir como medíocres os que não se sobressaem em nenhuma. Os medíocres desfilam diante de nós como simples exemplares de história natural, com o mesmo direito dos gênios. Já que existem, é preciso estudá-los. Que esse conteúdo baseado na obra O Homem Medíocre de José Engenheiros nos alerte diante do inconformismo, do marasmo e da vida monótona, sem emoção, indiferente ao mundo e fraqueza da alma. E aqui encerramos mais um episódio de Biografias Grandes Personalidades. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite esse momento para fazer a sua inscrição e clique no sininho para receber as novidades todas as semanas. Agradecemos sua atenção e até a próxima!